terceiro bloco do cenário político desta sexta-feira. Já tem pergunta aqui para o nosso convidado, já tem considerações sobre campanha eleitoral, viu, Vonúvio? Você participa com a gente, dá tempo. Esse é o último bloco, mas temos 16 minutos de programa ainda ao vivo aqui nesse sextou. Tem informação, né, Vonúvio? Exatamente. A governadora e candidata à reeleição, Fátima Bezerra, do PT, ganhou 2 direitos de resposta na propaganda eleitoral do adversário, Fábio Dantas, do Solidariedade. E ela pode ocupar espaço na propaganda do opositor nesta sexta-feira. Na decisão do juiz auxiliar Daniel Cabral, a propaganda do candidato ao governo pelo Solidariedade ofendeu Fátima ao afirmar que a governadora deu calote de 5 milhões no estado no caso dos respiradores. Na decisão, o magistrado afirmou que não há comprovação de que Fátima teve intenção de causar o prejuízo e, além disso, mais de 70% dos recursos já foram recuperados. Fábio Dantas chegou a fazer pedido de liminar pela suspensão da resposta. Neste pedido de liminar, o mesmo magistrado mantém o entendimento, mas muda horário de inserção. No início dos períodos em que houve as veiculações dos trechos considerados ofensivos, o que significa nos blocos de propaganda e não nas inserções. Aí a gente viu pouca judicialização esse ano, né? Na campanha eleitoral, pelo menos até agora, os principais são com pedidos de direito de resposta, alguns pedidos de retirada de alguns termos por parte do opositor, termos durante as propagandas eleitorais. A ação AIGES, a ação de investigação judicial eleitoral, AIGES, AIMES, representações mais robustas realmente não aconteceram, diferente dos anos anteriores em que as campanhas foram marcadas por judicializações. Interessante este fato nesta eleição de 2022 aqui no Rio Grande do Norte. E penúltimo sábado antes da eleição, os candidatos já divulgaram suas agendas de movimentações eleitorais. Vamos conferir. Neste sábado, às 8 da manhã, a candidata Cloriza Linhares participa de encontro de casais em Serra do Mel. 5 da tarde, carreata em Açu. 7 da noite, carreata em Equador. O candidato Daniel Moraes, às 7h30 da manhã, faz panfletagem na Feira do Alecrim, em Natal. 9 da manhã, ato do PSOL na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, em Natal. 2 da tarde, reunião da coordenação de campanha. O candidato Fábio Dantas, meio-dia, participa de entrevista em Rádio de Açu. 3 da tarde, realiza visita ao prefeito Alisson, em Mossoró. 8 da noite, participa de movimentação política e comício em Cerro Corá, a convite do prefeito Novinho. A candidata Fátima Bezerra, 2h30 da tarde, começa a caravana O Melhor Vai Começar, por Nísia Floresta, Goianinha e Montanhas. A candidata Rosália Fernandes, 9 da manhã, participa de seminário sobre educação pública no Sindisaúde. 11 da manhã, se reúne com militantes do PSTU e coordenação de campanha. Os candidatos Bento, Capitão Stevenson, Nazareno Neres e Rodrigo Vieira não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. Aí, as agendas do final de semana. Será que essas agendas alteram algumas coisas nas intenções de votos, hein, Vonúvio? Queria só puxar o assunto para intenções de votos. O Vonúvio já falou, mas fica aí na expectativa, porque na próxima quinta-feira, faltando 3 dias para as eleições, tem pesquisa da TCM, viu, minha gente? Aí sim a gente vai ver se essas agendas aí, esses últimos momentos causaram alguma mudança nos números em relação ao início da campanha, quando a gente divulgou a nossa primeira pesquisa. Vamos continuar a nossa conversa com o secretário Etevaldo Almeida, que está aqui com a gente. Secretário, em relação ainda ao Prêmio Fomento, o pagamento desta vez vai ser feito em 2 parcelas. Por quê? O pagamento vai ser feito em 2 parcelas, assim, dentro de uma organização, de um planejamento, não é? Dizer que esse valor é um valor que é de recursos próprios, né? Então, dentro do nosso planejamento, da viabilidade financeira a partir da arrecadação e do que vamos direcionar, não é? A própria lei que cria o Prêmio Fomento deixa essa garantia para que o município pré-estabeleça as condições de pagamento. E aí, esse investimento será 50% no ato em que a gente assinar o contrato com os artistas e 50%
após a entrega dos produtos. Ou seja, tão logo os artistas realizem aquele projeto que propôs, a gente já imediatamente faz um repasse. Isso dentro de um planejamento financeiro vinculado ao orçamento próprio do município. E aí a viabilidade, não é, dado que o investimento ele duplicou em cima do que nós tínhamos planejado, a gente está trabalhando com essa possibilidade, tomando como referência o que temos de arrecadação, como a gente se organiza em termos de investimento para o prêmio. A gente tem aqui a participação do Rinaldo, do Nova Betânia. Abrindo um parêntese aqui na nossa conversa sobre cultura, ele diz: aproveito a oportunidade para solicitar aos órgãos competentes da Prefeitura de Mossoró que cuidem da limpeza do matagal que se formou no entorno da Igreja São Paulo, em Nova Betânia, como também solucione o tapamento de buracos existentes nos cruzamentos das ruas, no cruzamento da rua Avenida Antônio Vieira de Sá. Começaram do cruzamento com a Avenida João da Escócia até próximo ao supermercado Queiroz. O risco de acidente é muito grande, realmente. Se forma, na verdade, praticamente uma vala ali, com esses buracos. Também concordo com o Matagal aqui no Nova Betânia, viu? Como frequentadora e moradora aqui do bairro, me incomodo muito com matagais que tem nessas ruas aqui no entorno, essas ruas que não são as principais do bairro, mas que causam transtornos para os moradores do Nova Betânia. A gente tem participação aqui, uma sugestão para o secretário de Cultura no nosso Instagram, da Francisca Francineide. Ela diz: Etevaldo, seria possível a Secretaria de Cultura, juntamente, desenvolver um trabalho com os poetas mirins da rede pública e particular de ensino de Mossoró, proporcionando concurso para valorizar esses talentos? Deveria fazer parte da Semana da Criança, é a sugestão. Eu agradeço a sugestão. A gente tem trabalhado um pouco nessa discussão em torno de potencializar essas ações a partir do que a gente pensa como ação para o município de Mossoró, tomando como referência as proposições dos fazedores de arte e cultura. Então, seria interessante que ela oficializasse esse encaminhamento. A gente pode até fazer uma sensibilização para que a gente possa, não é, de repente, ter ações para se trabalhar com poetas mirins. Eu acho que a gente tem que pautar essa formação a partir, né, da infância mesmo, fazer um trabalho continuado para que a gente tenha, no futuro, grandes artistas, né, mirins que, ao ser adulto, sei lá, chegar ao nível de Antônio Francisco, né? Exatamente. A gente tem aqui a participação da Graça Nunes Vonuvo. Ela está dizendo: quando é dia de eleição, eu procuro votar bem cedo e logo depois passo o dia vendo a TCM. Tomara que não aconteça nenhum imprevisto, como no pleito passado. Para a eleição para prefeitos, aconteceu problemas na transmissão dos boletins de urnas por parte do TSE. Pense numa ansiedade. A cobertura da TCM é muito boa. Quem é que não lembra? Quem é que vai esquecer essa demora que foi na divulgação dos resultados? A gente ficou aqui até 11 horas da noite, né, Vonuvo, esperando a divulgação do resultado. A coisa que eu mais me lembro, Vonuvo, foi a fome. E você? Grande, gigante. A fome estava gigante. Tanto que uma lanchonete chegou a enviar sanduíche para a gente. Exatamente. Açaí, bom demais. Mas essa atitude de votar cedo e acompanhar nosso trabalho é muito importante, o reconhecimento aqui, né, de todo esse trabalho ao longo do dia. Exatamente. Muito obrigada, viu, Graça? A gente tem aqui a participação do Raimundo Francisco, que não é poeta, é nosso telespectador. Ele diz: a Secretaria de Cultura sempre teve um orçamento volumoso, mas concentra boa parte deste orçamento para o Mossoró Cidade Junina. Não seria necessário repensar esta prática para que a área seja mais produtiva? Uma boa colocação em cima do que ele coloca, né? A gente tem pensado em potencializar, sim, as nossas ações a partir do que é proposto no plano de ação, no PPA, na LDO, na LOA. E, em função disso, a gente encaminhou já, enquanto gestor público municipal, a partir de um planejamento institucional, uma proposta de orçamento mais significativo para que possa ser apreciado pela Câmara Municipal, para que a gente possa contemplar as demais ações vinculadas à política de cultura do município de Mossoró. Esperamos que a gente aproveita e convida, a partir dessa sugestão, que
os fazedores de arte e cultura e toda a sociedade que é contemplada com arte, que possa estar conosco nas discussões, nos convites, nas audiências públicas da Câmara Municipal, para a gente garantir o orçamento da cultura que foi proposto pelo Executivo, para que a Câmara possa apreciar. E esse debate ele será aberto, né, na Câmara Municipal, a partir dos convites que são feitos, porque eu me recordo que o ano passado a gente fez uma proposta enquanto gestor público e foi redirecionado recurso da cultura para outras áreas, não é? A partir de sugestões de alguns vereadores, dando ênfase à importância e necessidade de se redirecionar recursos da cultura para as outras áreas, né? Mossoró Cidade Junina é o maior evento do município de Mossoró. Tradicionalmente, ao longo dos anos, a partir das pesquisas, dos estudos que a gente tem feito, realmente há um grande investimento direcionado para o Cidade Junina, mas a gente tem pensado em potencializar as demais ações, não é, do município de Mossoró e pensar a cultura de forma integrada. A cultura não é somente evento, né? Não são somente os eventos, os autos. A gente tem que pensar uma proposta de cultura que seja de continuidade, não é? Que tenha programas permanentes, que tenha o fomento, investimento no primeiro semestre, no segundo semestre, para que a gente possa potencializar a política pública de cultura a partir dos fazedores de arte e cultura do município de Mossoró. João da UPA, muito obrigada pela audiência. E temos também o Niel do Sumaré perguntando sobre a agenda dos candidatos. A gente passou no início do bloco, viu? A agenda dos candidatos, Niel. Muito obrigada pela audiência. O César, ele pergunta ao secretário sobre as acusações de assédio por parte de um integrante do Alto da Liberdade contra seus ou suas colegas de trabalho. Qual a posição da Secretaria de Cultura sobre o caso? Nós recebemos a denúncia, não é? Enquanto Secretaria de Cultura, a gente se responsabilizou, tomou as providências de identificar a realidade da denúncia e dialogar com ambas as partes envolvidas e também com os familiares, né? Os pais da jovem que faz a acusação. Então, nós, enquanto Secretaria de Cultura, enquanto gestão pública municipal, a gente não compactua com esse tipo de atitude. Imediatamente nós chamamos, existe uma companhia contratada para executar e produzir o espetáculo Chuva de Bala. Então, a gente fez essa contratação, nós somos corresponsáveis por esse processo. Chamamos os gestores da companhia, chamamos as pessoas envolvidas, dialogamos para que possa tomar as providências. Então, segue-se nessa sequência a apuração dos fatos, não é, de ambas as partes, e aí, por essa lógica de apuração dos fatos, segue-se uma tramitação legal, jurídica, para que os responsáveis por esse processo possam ser julgados e, enfim, tomadas as providências. Nós, enquanto Secretaria de Cultura, a gente imediatamente afastou o artista do elenco, a gente retirou do elenco, fez a substituição e seguiu com os trâmites legais para que a gente possa apurar os fatos e, claro, chegar aos trâmites finais da acusação. Secretário, reforma do museu já passou do prazo que inicialmente ali no comecinho da obra tinha sido dado pela prefeitura para conclusão, não se tem notícia em relação a isso. O que é que está acontecendo e se existe prazo para finalização? A reforma do museu, quando nós assumimos a gestão, a gente imediatamente resgata a possibilidade da revitalização. Existe uma condição, em certo momento, de paralisação em função de uma atualização em torno do orçamento quanto à questão da reforma. Mais recentemente, a gente entra em contato com a engenheira responsável pela entrega da reforma, que é quem acompanha a empresa prestadora de serviço, e temos uma previsão de, nos próximos 40 dias, máximo 50 dias, a gente receber, literalmente, o museu reformado. Não é? Após esse prazo, quando a Secretaria receber o museu, a gente passa a trabalhar na estruturação interna. Nós tivemos que retirar toda a exposição, ou seja, todo o nosso acervo ele está guardado, e aí a gente passa a fazer uma articulação de organização do acervo. Né? Já solicitamos, temos uma articulação com o professor Valdeci, do curso de História da Universidade, que trabalha com paleontologia, fez uma proposta
de estruturação de organização do nosso acervo. Então, nós estamos em diálogo. A partir de se receber esse museu todo reformado, o nosso museu reformado, a gente passa a trabalhar na organização interna. É uma previsão de que, provavelmente, no início do próximo ano, nós estaremos com o museu disponível para que todos possam visitar. Atualmente, não é, desde então, desde a retomada da reforma, nós estamos atendendo por agenda os pesquisadores, os alunos de mestrado e doutorado, porque tem prazo pré-estabelecido, e como nós temos o nosso acervo, por exemplo, consultam geralmente o jornal Mossoroense. Então, a gente está atendendo somente mestrado e doutorado. Secretário Municipal de Cultura de Mossoró, Etevaldo Almeida, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, fico à disposição. Seja sempre bem-vindo, secretário. A você de casa, boa noite, bom final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela audiência. Aproveite seu final de semana. Segunda-feira a gente se encontra. Até lá.